Boa tarde. Hoje estamos aqui em mais uma edição de Diálogos Permanente, diversidade sempre em pauta. E nesse diálogo nós vamos receber duas maravilhosas, Gilmara Coutinho e Yasmin Espírito Santo, para conversar com a gente um pouquinho sobre um tema que é importantíssimo, principalmente para nós que somos população negra, que é a nossa saúde mental. Então, com vocês hoje, este bate-papo que é de extrema importância no nosso dia a dia. Yasmin, fala um pouquinho para a gente sobre você. Então, não sei o horário que vocês estão vendo isso, mas eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Yasmin da Silva do Espírito Santo, faço mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, na área de História, faço parte do Laboratório de Teoria da História e História da Historiografia LETS. Também fico um pouquinho no NEPEFIL, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Linguagens e Educação. Tenho 23 anos, sou uma criança Oh, praticamente. bebê! E me sinto muito honrada de estar aqui hoje nessa mesa com duas pessoas que para mim são grandes referências, né? A gente teve uma oportunidade de conversar um pouquinho antes desse podcast e eu percebi quanto essas mulheres iluminam a nossa caminhada, né? Porque a gente que é jovem consegue ter em outras mulheres fortes essa inspiração para seguir na luta. Gilmara? Primeiro dizer que Yasmin, você que é inspiradora e que fala maravilhosa. Bom, eu sou Gilmara Coutinho, né, sou psicóloga, é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto que faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou, que é a saúde mental da população negra. Sou psicóloga clínica há mais de 20 anos, sou graduada pela UFES, né, graduei em 1999. Desde então, trabalhei nas políticas públicas, né, fui servidora pública durante alguns anos, ajudei na implantação da política de assistência social no município de Vitória, trabalhei em CREAS, em CRAS, trabalhei alguns anos também no Tribunal Regional do Trabalho e nos últimos 5 anos me dedico exclusivamente ao atendimento clínico, trabalhando com psicoterapia individual, psicoterapia em grupo, e atualmente também faço parte de um coletivo, sou fundadora, né, e guardiã de círculos de mulheres, de um coletivo chamado Clã das Pretas. Então, esse é um assunto que está me atravessando o tempo inteiro. Então, é uma honra e um prazer estar abrindo hoje esse diálogo. Que bacana. E o Instituto Oportunidade Brasil, ele se sente honrado em recebê-las e está levando esse diálogo para as nossas comunidades, para os nossos amigos, nossos parentes e para todos que nos escutam nesse momento. Então, vamos começar aqui com Yasmin. Yasmin, você como mulher preta, jovem, periférica, como é que foi essa trajetória até chegar à universidade? Conta pra gente. Bom, eu vou começar dizendo que eu venho de uma família onde todo mundo vendia algodão doce, né, para poder ter uma renda, e que só recentemente que a gente deixou de ter essa ocupação como a única possível. E dito isso, a minha mãe, ela sempre nunca deixou faltar alimento, nunca deixou faltar absolutamente nada, mas era tudo de acordo com a renda. Você vai ter um material de acordo com a renda que a gente tiver. Por exemplo, vendia-se no verão, comprava o material em fevereiro, material escolar. E aí eu sempre tive muita noção de que não podia muito errar. Isso minha mãe também falava muito para mim: você tem que ser 3 vezes melhor, tem que se dedicar muito, porque você não pode errar, porque você é negra. Então, por mais que nas discussões familiares não existisse o racismo, né, que ele fosse percebido como algo que acontece com pessoas pobres, ela dizia essas coisas. E aí, quando eu fui dialogando isso a partir da universidade, do ensino médio, essa percepção sobre racismo mudou, porque não importa o lugar que a gente esteja, a gente é preto, a gente vai chegar primeiro a nossa epiderme, vai chegar primeiro a nossa cor. E então a minha trajetória até a universidade ela foi marcada muito por essa ausência de lugares, porque querendo ou não, quando você trabalha vendendo algodão doce, você vai para a festa, mas a festa não vai para você está ali cumprindo uma função, porque senão você não vai ter como você sobreviver no dia da manhã. E aí, na universidade, essas escolhas entre ir para lugares e comprar livros também fizeram parte da minha vida. Ah, não vou para esse lugar porque eu preciso comprar esse livro, porque eu preciso entender parte do que eu sou. E isso vem porque
muitas das vezes eu acreditava que aquele currículo que estava sendo oferecido era um currículo que não me cabia. Então, para mim, era melhor ler Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, entender de fato quem eu sou a partir de pessoas que são como eu. E aí, nesse ponto, também é um ponto que se distancia dos alunos brancos, porque os alunos brancos não vão precisar entender quem eles são, eles não vão precisar fazer essa escolha de comprar ou não um livro, ou para ir para uma festa, para ir para um lugar, porque a história que vai estar sendo retratada a partir dos drives, dos textos, é uma história que geralmente tem o seu viés eurocêntrico, colonialista, imperialista, e que conta a partir da perspectiva desses povos. O que eu quero dizer é que eu não vi a perspectiva africana, não vi a perspectiva até indígena nesse currículo. Então, eu recorri a esses livros para entender essas perspectivas. Então, acho que esses ambientes, eles são, na sua própria estrutura, exclusivos dessas pessoas. E a gente, quando ocupa esses espaços, a gente causa o que a Angela Davis fala, né, que a mulher negra, quando ela se movimenta, ela movimenta toda a estrutura. E se você for hoje no curso de História, no corredor da graduação, você vai ver vários quadros do Padre Antônio Vieira. E cadê a Angela Davis? Cadê Zumbi de Palmares? Cadê os nossos? É uma das perguntas que eu ainda me faço. E então, ainda mais você percebe que materialmente esses espaços, eles vão se construindo para tirar a gente. Então, foi uma trajetória de muita luta, muita resistência. Inclusive, estou aqui hoje assim, gratidão ao que me foi fornecido para estar aqui hoje, às pessoas que acreditaram em mim e querendo dizer todas essas coisas para as pessoas que ainda virão. Então você, nessa sua fala, você coloca pra gente que toda a sua trajetória até a universidade não houve uma representatividade, você não se viu representada nesses momentos, nesses espaços escolares e foi muito difícil, você mesmo teve que buscar isso? É isso, porque, assim, professores negros e negras, eu fui ter a partir do meu tive um professor no ensino fundamental de matemática, no ensino médio que eu fui ter 2 professores, e na universidade eu tive uma professora substituta. Então foi essas fontes que me trouxeram conhecimentos, né, em outras perspectivas. Geralmente nós não vi professores efetivos pretos na minha formação, é algo que eu acho que é uma mudança recente. Vi vários colegas passando em concurso, então acredito que é uma mudança muito recente na própria educação brasileira. E como esse processo mexeu com a sua saúde mental? Você acha que isso mexeu em algum lugarzinho aí e deu um Acredito que toda essa fala, ela parte de um lugar onde a gente se sente muito sozinhas, né. Enquanto mulheres, eu estou olhando para outras mulheres também que eu acredito que passaram pelos mesmos locais, ou que estão também lidando com essas estruturas colonialistas, imperialistas e que lutam, na sua maioria, sozinhas. E não vou especificar que é só o meu caso, porque quando a gente olha no IBGE, a gente vê que as mães solos, também foi o caso da minha mãe, são negras, em sua maioria, e são chefes de casa, mulheres. Hum. E então o local da mulher negra, e aí você tem o Gilberto Freire que coloca a mulher negra, a mulata, numa posição desfavorável e a negra retinta ainda mais desfavorável. Não vou entrar em detalhes, mas isso ainda se reproduz na nossa sociedade. E aí, quando você chega num espaço de poder que você não abaixa a sua cabeça, isso incomoda muita gente. E tudo isso vai me atravessando e vai fazendo com que precise do aquilombamento, se precise discutir isso, tanto que eu estou aqui falando sobre isso. E é uma solidão que você chega nesses espaços e não olha assim para o lado e fala: nossa, cadê os pretinhos que poderiam estar aqui? Cadê as pretinhas que poderiam estar aqui? E eles não estão lá. Então, novamente, chama atenção para a gente, né, construir esses aquilombamentos, visando também trazer nossas comunidades para esses espaços, ocupando, tendo consistência e eu diria que um elo entre nós para que nós não sejamos quebrados por esses espaços, porque eles também quebram a gente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, porque para se manter numa universidade, além do valor
né, da passagem, você precisa de outras coisas para estar ali. E eu falo que se não tivesse a bolsa, eu não conseguiria fazer meu mestrado. Inclusive, essa é uma história muito engraçada que eu estava conversando com a Cris ontem, né? Eu estudei para a prova de mestrado acreditando que não teria a distribuição de bolsa, Cotas, né? de cotas também com relação à bolsa. Então, eu estudei ferranhamente, assim, de forma ardente para que eu pudesse passar no mestrado com bolsa. E aí, quando eu terminei de fazer a prova e fiz todo o processo, foi instaurada a política de cotas também com bolsa. Eu tinha e tenho, no caso, tinha nota para passar sem as cotas, mas fui agraciada, me tornei a primeira mulher negra do curso de História a conseguir bolsa com cotas raciais também. Nossa, Oh! muito bom. E Gilmara, fala aqui pra gente, você falou aí da sua trajetória, né, de toda essa sua experiência. Qual é a sua visão, né, o que que você vê sobre o estado atual da saúde mental da população negra? Acredito que o que a Yasmin trouxe hoje representa muito bem todo o processo de adoecimento que a população negra hoje passa, né, em especial as mulheres negras. E aí vale ressaltar e trazer a contextualização, da importância do processo de identidade e subjetividade de cada pessoa. E aí eu preciso trazer a Neuza Santos, que no livro Tornar-se Negro, ela fala desse processo de embranquecimento, dessa luta e dessa crise de identidade pelo qual as pessoas negras passam. Para se tornarem pessoas, né, primeiro elas entram, a porta do mundo que se abre, quando a gente, né, se percebe pessoa e abre uma porta do mundo para entrar, a gente chega e esse mundo ele é branco. Isso traz uma repercussão na nossa saúde mental. Então, a identidade que a gente precisa formar passa por um processo de conflito, de confusão, de não pertencimento. E a sensação de não pertencimento deixa qualquer pessoa sem chão, né? Com a angústia presente ali o tempo inteiro. E muitas vezes acreditando que elas são o problema, quando na verdade a gente está vivendo um problema que é da sociedade, que foi criado pela sociedade brasileira. Né? A gente vê, é importante essa contextualização de quando chegamos no Brasil, né, o barco que aporta no brasileiro aqui, no Brasil em diáspora, ou o navio negreiro que chega aqui, ele começou todo um processo de desumanização das pessoas negras. E esse processo de desumanização, até hoje, todos nós estamos lidando com a repercussão disso. E fomos mais uma vez desumanizados pós suposta abolição da escravatura, quando essa população ela não foi incluída. Não teve políticas públicas para incluir essa população. Nós fomos excluídas novamente. E nesta exclusão, olha quanta luta os nossos antepassados, as pessoas que chegaram aqui, né, nesse país, teve que passar para a gente chegar e estar aqui hoje. Quando você fala assim, a gente está num período de história, nós, enquanto pessoas negras, né, nesse ano, com muito pouco tempo de abolição. Né? Muito pouco tempo, na verdade. Esse tempo que a gente está, muitas de nós estamos passando por situações onde somos os primeiros a ter bolsa. Na minha graduação, eu era a única mulher negra na minha sala, e assim como a Cris, também deve ter passado de várias primeiras vezes. Né? Então, primeiro, eu queria pontuar assim, a importância do nosso lugar, e essa importância histórica do nosso lugar, que a gente está abrindo caminhos, e a gente só está aqui hoje porque alguém abriu o caminho ontem, né? Ou seja, somos semente que ainda estamos abrindo caminho para outros que virão. E por esse motivo é tão importante, né, a gente está cada vez mais entendendo e falando, né, até pela nossa saúde mental, falando desse lugar de onde estamos, aperfeiçoando a nossa forma de existência, porque hoje em dia, para a pessoa negra, para a mulher negra, existir é o nosso maior ato de resistência. Existir com saúde mental é revolucionário.
E é isso que a gente precisa cada vez mais falar e trazer, né, e discutir, debater sobre esse assunto. Esse processo de abolição, quando se abre a porteira da fazenda e solta o negro. É uma fala muito importante isso, que eu lembro da minha avó, ela falando assim: "A gente tem um pedacinho de terra, então é pequenininho, Uhum. não venda, nunca venda a terra". Ela falava isso e eu nunca entendi o porquê. Porque todo mundo podia vender, por que que a gente não podia vender a terra? Aí um dia ela falou assim: "Porque é a única coisa que você tem aqui nesse lugar, Uhum. porque você já teve muito, mas hoje você só tem esse pedacinho de terra". E eu ficava pensando: "Eu já tive muito quando, gente? Eu já tive muito quando?". E aí a gente vem estudando e vai vendo, a gente fomos sequestrados, lá a gente era rei, rainha, princesas, e quando a gente chega aqui a gente se torna escravo, e Uhum. ainda continua aquela fala assim: "Eu sou descendente de escravo, negro é descendente de escravo", não somos descendentes de escravos, e isso bate na consciência, a E gente abaixa a cabeça, e isso vai transformando essa saúde, essa dignidade, essa autoestima, ela vai cada vez minando essas palavras, então é uhum. muito precioso Que falar é sobre que essas é outra coisas. coisa, às vezes a questão linguística, a nomenclatura é muito importante, né, quando a gente fala escravos, parece que é uma forma de ser, e na verdade é uma situação que nos colocaram de escravizados. Nos Exatamente. sequestraram e nos colocaram em condição de E escravizados. a palavra sequestrar também. Foram tragos os negros foram trazidos da África para cá. Nós não fomos trazidos, nós fomos sequestrados. É Uhum. uma coisa muito muito forte que a gente todos os dias a gente tem que estar ali marcando o território e falando e dizendo: "Esse espaço também é meu", porque existe um Brasil sem negros. Exatamente. E isso que você trouxe, o quanto é importante essa colocação, que antes de aportarmos aqui como pessoas escravizados, antes disso estávamos num lugar, em um país onde os nossos ancestrais tinham uma cultura própria, uma vestimenta própria, uma religião própria e um contexto e um continente enorme, com a diversidade disso tudo, de linguagem, de vestimento, de espiritualidade, de forma de existência, de filosofia, que tudo isso é extremamente rico. E o que que foi? Isso tentaram abafar, né, nos colonizando, abafando esse conhecimento que a gente tinha. E aí a gente precisa relembrar, talvez esse seja o tempo de relembrar quem realmente somos. É, e todos os dias, todas as horas, porque todo momento existe alguma coisa para prejudicar a nossa saúde mental, que, né, se não formos nós a cultivá-la cada vez mais, ninguém mais vai estar abrindo portas para isso. Ontem a Yasmin e hoje ela repetiu, nós temos que nos aquilombar. E não é fazer uma revolta, é nos unirmos, é nos ouvirmos, é estarmos juntos, né, e isso é muito importante para a saúde mental. Hum, O clã faz uhum. isso muito bem, e a Yasmin ontem falou comigo assim: "Eu sou muito tímida", eu falei: "Mas é por quê, gente? Olha que mulher forte, a primeira, tá fazendo história". "Ah, eu tô fazendo história", história é nossa, história é do preto, quem é que construiu história fomos Perfeito. nós. A Uhum. primeira semente desse país, quem colocou lá, quem cavou o buraco, fomos nós. Existe, eu vou até corrigir minha fala, que eu disse que existe um Brasil sem negros, não existe. Existe um Brasil, Existe um mas Brasil. não existe um Brasil sem negros, porque Não, nós colocamos a primeira semente, continuamos colocar, nós colocamos tudo aqui dentro. Nós crescemos esse país, nós fizemos com que ele funcione e uhum, ainda não nos sentimos pertencentes a ele. exatamente. E somos 56% da população brasileira. Contra eu acho muito bacana, a Verônica, ela sempre fala: "Contra números e contra fatos, não há o que se Não há o que falar". se falar. Somos 56% da população brasileira. A questão é que houve um projeto de desunião, né, e de separação da população negra. Aquela velha tática de separar para dominar. E aí a gente ficou com esse ranço, achando que precisávamos ser separados para sobreviver. E agora estamos nos alertando que é juntos
que fortaleceremos e seremos, sim, a grande maioria, com força e poder nesta sociedade. Você disse daqui que a Yasmin falou que era tímida, né? Existe uma outra psicóloga negra que eu estudo muito, que é a Ediane Ribeiro, agora da nossa época. E a Ediane Ribeiro, ela fala que nesses estudos, e a gente tem estudado sobre estresse racial, que é um tema que eu quero trazer para vocês, para a gente fazer essa contextualização da questão da saúde mental aqui, e ela fala que com o tempo, e estudando e compreendendo a situação da saúde mental da população negra, que ela foi vendo que ela não era tímida, ela era assustada. E no que Conversamos. queria dizer assustada? Que a gente estava num ambiente onde nos deram a entender onde que a gente não tinha voz e vez. E isso nos reprimiu, nos recuou. Mas, na verdade, a primeira fala que você traz, a gente vê toda a sua potência, toda a sua luz aí. E falando em luz, tem uma outra filósofa negra também, e a gente, graças a Deus, estamos num período muito rico disso, chamada Azangeri, né, filósofa, educadora. E a Azangeri, ela fala que, segundo a filosofia Bakongo, lá da região do Congo, Angola, que é de onde a maioria de nós brasileiros viemos, tem uma filosofia que fundamenta toda a filosofia Bakongo, no sentido de que ele fala que todo Mutu, Mutu quer dizer ser humano, todo Mutu é um sol vivo. Todo ser humano é um sol vivo. E que faz parte de nós toda essa luz, toda essa energia, toda essa potência de brilhar. Isso parte de uma lógica também, que é da filosofia Banto, de que tudo que existe na Terra, tudo que existe possui uma energia vital. E o sol, né, também é essa energia vital, e nós, como seres humanos, somos essa energia vital, e tudo que existe tem energia. A pedra, a planta, a árvore, a água, tudo é feito de energia vital e tudo está conectado. E isso leva a um aprofundamento filosófico tão grande no sentido de que, se tudo é energia vital e tudo está conectado com o sol vivo que eu sou, com o humano que eu sou, se eu derrubo uma árvore, eu estou interferindo na teia vital da vida, né. Então, esse conceito de ser um sol vivo, de algo potente e brilhante, é que fez, talvez, a nossa comunidade, a nossa população negra chegar até onde chegamos agora com força e resistência. Pensa o quanto de resistência tivemos que ter para chegar onde chegaram, de chibatadas, Hum. de humilhações, de desumanização. Então, a força que se tem, que a população negra tem, que vem dessa energia vital de ser um sol vivo, por mais que tenha acontecido aí, a gente sobreviveu pela palavra, a gente sobreviveu pela espiritualidade, a gente sobreviveu pelo corpo, e os resultados estão aí. A culinária, o samba, a espiritualidade, a vestimenta, a beleza, a cor, né. A Então, às alegria, né? vezes a alegria. Então, às vezes não somos tímidas, somos assustadas, mas quando a gente toma posse do sol vivo que somos, né, só podemos brilhar, tá. Fala potente. É. Potente. Gilmara, e que estratégias você sugere, assim, né, porque hoje a gente ouve há muitos anos, né, o preto, o negro ele é forte, o negro adoece menos, o negro tudo é força, então o negro não precisa de nada porque ele já é forte. Mas aqui dentro, só nós sabemos. Então, quais são as estratégias, assim, que você poderia nos dizer, né, para desestigmar Isso. a busca por uma ajuda psicológica? Porque, assim, já houve aquele tempo que quem vai para o psicólogo é doido, né, então, aí depois vem o psiquiatra, aí a gente interna. Não, mas é um assunto muito sério, e as Sim. pessoas elas trazem isso muito forte ainda. Para que eu vou buscar um psicólogo? Primeiro eu queria dizer que essa questão da força, ela se revelou na nossa sobrevivência. Mas isso não tira o fato de que hoje a população negra
sofre o reflexo de todo esse processo de humanização. E aí eu trouxe alguns dados estatísticos, né? Segundo o IBGE, a população negra ela tem maior exposição de fatores de risco para ansiedade, para depressão e para transtorno de estresse pós-traumáticos. A outra coisa também, 25%, apenas 25% das pessoas negras já com transtornos mentais, elas recebem o tratamento adequado, Nossa. enquanto pessoas brancas, são 40%, ora desproporção. Ou seja, existe uma desigualdade no tratamento dentro dessa sociedade das populações, negras, tanto no acesso à saúde, né, nesse acesso às coisas, quanto a própria desigualdade econômica. Porque muitas vezes, a gente pensa que a saúde mental é algo individualizado. Não, ela é coletiva. Ela está dizendo também de uma condição social e econômica. Então, a gente temos dados também que diz que 70% da população brasileira, de 70% das pessoas negras vivem em situação de pobreza. Estar em situação de pobreza está sendo negado o nosso direito à saúde, o nosso direito a todo esse processo de saúde mental como um todo e em todas as outras áreas. Então, primeiro é se entender como humano que somos, né, e se entender que somos como pessoas negras, nós sofremos um reflexo de todo esse processo de apagamento da nossa identidade, de desumanização, e hoje sofremos sobre isso, muito com isso. E aí, eu tinha dito sobre essa questão de como esse sofrimento acaba chegando, para a gente. Hoje, a gente sabe que esses índices, o número de pessoas com ansiedade, com estresse, com depressão, que vem desta população, que vivencia todo esse processo da questão identitária, né, tudo isso traz para a pessoa o que a gente chama de um estresse racial. O que seria o estresse racial pelo qual a pessoa negra passa? O estresse racial é toda vez que eu vivo uma situação de racismo, seja ele estrutural, institucional, o racismo na prática, do cotidiano que nós sabemos que vivemos, no dia a dia, as microagressões que muitas vezes elas não são ditas, mas elas são sentidas pelo olhar da pessoa, pela forma como você é recebido, pelo comentário indireto sobre o seu cabelo, sobre o fato de dizer: "Ah, mas não é tão pretinha assim", né, como se fosse uma ofensa a pessoa ser preta. Então, microagressões que acontecem cotidianamente e toda pessoa negra acaba passando por isso, vivenciando isso e traz, então, o desenvolvimento de um estresse ao lidar com essa sociedade. Lidar com a sociedade racista brasileira traz para o povo negro essa sensação do estresse e, mais tarde, não só esse sentimento, o adoecimento, que é o que a gente está chamando de trauma racial. E aí, toda vez que eu vivencio, tenho uma descarga, uma sobrecarga de estresse no meu organismo. Imagina um organismo estressado. Um organismo estressado, você entra ali no próprio processo físico mesmo, de tensão emocional, então trazendo uma série de doenças ali física, ansiedade e todas as outras desse aspecto psicológico. É porta aberta para diversas doenças físicas, porque o estresse é uma porta aberta para as doenças físicas. Uma repercussão também no processo, da identidade, no sentido da autoestima dessa pessoa. Então, traz um dano danado esse estresse. E eu quero ressaltar que não é só o estresse vivido, é o estresse visto. Quando uma pessoa negra vê uma pessoa no jornal, do lado, na televisão, que passa por situação de racismo, que está vivendo racismo, desenvolve em mim, vem em mim uma sobrecarga de estresse. Porque de imediato eu sei por que aquela pessoa está sendo ali discriminada e maltratada. Por causa da cor da pele dela. E ora, a cor da pele dela é igual à cor da minha pele. Se ela está sofrendo aquela situação de racismo, se acontece com ela, pode acontecer comigo ou com qualquer outro parente meu. Ou seja, vem mais uma vez essa sobrecarga de estresse sobre o nosso organismo. Um organismo estressado, então,
O cérebro passa a entender que precisa ficar em estado de alerta. Então a pessoa fica hipervigilante, porque a sociedade passa a ser um perigo para ela, e o perigo pode vir a qualquer hora e em qualquer lugar. Imagina o impacto de viver em situação de tensão e estressora o tempo inteiro. Então isso é o que a gente tem chamado hoje de trauma racial, pelo qual a maioria das pessoas negras estão passando, estão adoecendo por esse motivo, vivendo o trauma racial de viver nessa sociedade aqui racista. Eu acredito que essa fala da Gilmar é uma fala essencial para a gente que pensa em educação, e aí eu vou chamar a atenção dos educadores, que assim como eu, vão para a sala de aula, né? Em algum momento também vou para a sala de aula. Muito, né, do que eu tenho falado nas escolas é também uma tentativa de demonstrar essa americanidade do conceito da Lélia Gonzalez, de falar sobre como a gente resistiu, inclusive nas palestras que eu dou nas escolas eu falo sobre isso, e sempre me vem muitos professores, e eu vou até falar olhando para a câmera, dizendo: "Ah, mas o meu aluno ele não se reconhece como uma pessoa negra". E eu vou olhando, né, como esse professor se comporta. "Ah, mas a gente está falando de descendente de escravo. Ah, porque vocês são negros". E sempre eles, sempre colocando um lugar de subalternidade, essa etnia, o nosso povo, sempre colocando no lugar de submissão. Uhum. E aí eu pergunto: qual pessoa quer se reconhecer como uma pessoa negra diante de tantas coisas ruins, diante desse estresse que a Gilmara falou? Qual pessoa, né? E aí eu sempre, no meu papel, no meu entender como educadora, eu tento trazer os reinados africanos, a nossa capacidade de, além né, de se desenvolver enquanto pessoa, mas também de produzir. Que a gente teve Machado de Assis, a gente teve Carolina de Jesus, a gente teve muitas pessoas que no contexto de escravidão conseguiram ainda produzir coisas que a gente utiliza até hoje. Uhum. Então, sempre tento trazer não essa visão que tende a colocar as pessoas negras como numa situação de humilhação, vexatória, até sempre condições de submissão. Tento trazer outras perspectivas. Eu acho que isso é importante também, porque não tem como uma pessoa negra se reconhecer como negra só a partir de exemplos ruins. Quem vai querer Uhum. ser negro É. quando só tem coisa pesada na mesa, quando só tem algo que você olha assim e fala: poxa, mas eu não queria fazer parte disso, desses dados, dessas estatísticas, dessas situações. Meu E aí super-homem, minha Mulher Maravilha não tá ali, meu super-herói não é negro, né. exatamente. E aí, quando a Yasmin, fala sobre isso, é para a gente ir tomando consciência da distorção, né, que aconteceu no Brasil, quando entramos nesse processo de desumanização, da distorção sobre a cultura negra, né, abafada, né, não vista, quando eu disse lá no começo, a nossa cultura, né, a nossa origem africana é uma herança riquíssima, né, poderosa, forte e viva. Mas qual foi a visão que nos passaram da pessoa escrava, né, aí eu vou usar a palavra escrava, da pessoa que humilhada. Então esse aspecto, faz com que a pessoa, seja muito custosa para ela se reconhecer e se tornar negra. Porque para ela é muito mais, fácil tentar se inserir, porque ela não será inserida. Ela vai tentar, mas ela não vai ser inserida. Tentar se inserir em um mundo que é branco, onde ela vai tentar se caracterizar como uma pessoa branca, se portar como uma pessoa branca, ressaltar a cultura branca e, pra poder ser inserida e evitar esse sofrimento. E muitas vezes também, tá faltando, que traz também, Cris, a pergunta que você fez, né, quais são as estratégias para a gente lidar com essas situações, que é o que eu estou chamando de estratégia, de cura, né. Primeiro a gente precisa corrigir essa distorção, né, e começar a valorizar mais a cultura negra, né. O segundo aspecto é o que a Yasmin trouxe também, a importância do nosso aquilombamento, né, da gente juntar pessoas negras. Porque quando a gente aquilomba, nos vemos no espelho, nos reconhecemos, podemos falar de forma mais tranquila, de forma mais transparente.
Através do aquilombamento, a gente começa a ter acesso à nossa história, a história contada pelos nossos antepassados, a história de África, a história da nossa cultura realmente. Então nós temos acesso a isso tudo quando a gente se aquilomba, né. Além, claro, assim, o processo de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço e me aproximo de quem eu realmente sou, e aí sendo eu uma pessoa negra e me reconhecendo neste lugar, dentro dessa potência também, que é não só a impotência, mas também a potência de ser uma pessoa negra. Então eu, através do autoconhecimento, eu posso ter acesso a isso e com isso, obter, o fortalecimento. E outra coisa que é a parte da educação, né, também, que é fundamental, que vai desde, essa educação de uma forma geral, que faz parte de todos nós, das políticas públicas, do ensino, da inserção nas políticas públicas, até esse conhecimento individual, né, ou com grupos, através, por exemplo, do letramento racial. Então nós precisamos, estar cada vez mais atento e buscando nos aquilombar, nos conhecer, conhecer a nossa história e nos fortalecer diante disso. As estratégias de cura que a gente tem é o aquilombamento. Como era chamado os quilombos? O que eram os quilombos antes? Os quilombos, além de terem pessoas negras, também tinham pessoas indígenas também que estavam lá. Os quilombos eram lugares de fuga, e hoje nós estamos revendo esses quilombos como lugares de cura. Precisamos de mais quilombos como lugares de cura. E é a coletividade, né, que vai fazer isso pela gente. Bacana. É muito importante estarmos juntos, tomarmos os nossos lugares de direito, os nossos espaços na escola, no jurídico, em todos os âmbitos, entendermos que somos merecedores, não é que Uhum. somos merecedores, somos pertencentes, nós somos donos de tudo aquilo que está aqui, que está para Uhum. está para todos. E Yasmin, muito bacana toda a sua fala, foi muito bacana isso tudo. Diga para mim uma coisa, como todo esse processo de vida que você tem, toda essa sua jornada, então toda essa trajetória sua, como é que agora você vê o mundo? Que agora você não é a menininha, né, agora você é a mestranda. Então, como é esse olhar? Como é que estamos vendo esse mundo agora? Bom, para além dessas críticas que eu fiz aqui ao processo que eu vejo, que eu acredito que está equivocado na forma de lidar com os nossos estudantes negros, que a gente sabe que a educação infantil é uma parte essencial da vida de todos nós. Eu lembro que no meu momento de ensino fundamental, as crianças elas usavam ainda a prendedor de roupa no De roupa no nariz. nariz. Ui, Então, a gente não está falando de, sei lá, 30 anos atrás, a gente está falando de ontem, e que são processos que eles ainda continuam na nossa sociedade. Quando eu olho para o futuro, eu imagino que isso não vai mudar do dia para a noite, então o que eu posso fazer é trazer essas perspectivas que eu aprendo, né, um corpo diaspórico, porque eu sou uma pessoa negra gorda, e também sou uma pessoa que vai, de certa forma, lidar com esse cotidiano, e vou falar que eu não aceito reproduzir essas práticas. E a partir disso eu vou construir minhas relações com a Gilmara, com a Cris, porque a gente precisa também nos sentirmos acolhidas. A mulher negra ela não é acolhida na sociedade. Se você chegar na UFES hoje e olhar lá se tem Angela Davis no livro, não tem livro da Angela Davis. E a gente sabe a importância, né, a relevância dessa pensadora. Então, a intelectualidade ela perpassa muito o imaginário social a partir dos homens brancos. Eles nunca imaginam que a Gilmara está aqui, que a Cris está aqui, que eu estou aqui. Então, eu não vejo um caminho que não seja a luta, não só para mim, mas como também para aqueles que vêm depois de mim. bacana, bacana, bacana. E Gilmara, fala aí pra gente então, já que você já falou disso tudo, então como que eu chego para alguém, como que eu convenço essa nossa população, como que eu educo melhor essa população, né, a nossa comunidade, eh,
para tratar, para buscar, para cuidar Uhum. da saúde mental? Eu sempre falo assim, que a nossa humanidade, ela é inegociável. E para tratar, para buscar tratamento, antes de mais nada, é preciso se olhar e se perceber como um ser humano. E o humano, ele adoece. O humano é frágil. O humano precisa de cuidado. O humano precisa de respeito. O humano precisa de acolhimento. E através do atendimento em saúde mental, através de uma psicoterapia, você vai ser visto como um ser humano que você é. Então, antes de mais nada, é não negociar a sua humanidade. Não achar que você é um super-herói. Você é um humano. Você não é uma super-heroína. Você é um humano. Ou numa linguagem mais popular, né? Como tem aí em vários memes em época de internet. Você é uma plantinha que precisa ser aguada, né? Uma plantinha delicada que precisa ser aguada e que precisa de cuidados. E agora para as duas, vamos deixar uma mensagem para esse nosso povo preto, negro e lindo. O que que você tem para dizer para a juventude negra? Yasmin, deixa o Olha, seu recadinho. eu vou dizer que nós não vamos destruir o racismo. Enquanto pessoas negras, a gente está longe de destruir o racismo. Nós vamos acabar passando por ele cotidianamente, mas a gente precisa entender que a luta ela é histórica, que nós, enquanto pessoas negras, nós precisamos voltar para nossas comunidades, a gente precisa voltar às origens, da mesma forma que eu volto para essas escolas, da forma que essas escolas também me recebem, como já fui aluna de algumas, já fui estagiária de algumas. Então, o que eu tenho para dizer é que pode parecer assustador, e talvez seja assustador, né? Talvez seja tão assustador que a gente fique tímida, ou Uhum, tímido, ou tímides. uhum, Só que é o momento da gente avançar, da gente ocupar esses espaços, porque se a gente quer mudar a lógica que eles funcionam, a gente precisa estar de alguma forma inserido. uhum. E você, Gilmara? Eu lembrei dessa história, né, trabalhando já, com o Clã das Pretas há algum tempo, e as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, e as pessoas que voltam, assim, e falam com a gente. Nossa, teve uma fala que me marcou muito, e que essa fala dizia assim, "Nossa, vocês juntas, né, vocês estão cada vez mais juntos, e vou te falar, eu fico assustada, né, assim, de ver o quanto, vocês podem ser fortes". E é isso mesmo, que eles sejam assustados, não nós. Mas eu quero terminar com um ideograma africano, que é muito famoso, assim, que é o ideograma de um pássaro com a cabeça para trás, né, e ele com o bico para trás pega algo atrás, que é o ideograma Sankofa, né. E Sankofa significa, é o símbolo que significa para você que nunca é tarde para você voltar e pegar os tesouros que ficaram para trás. E o nosso tesouro é a nossa ancestralidade, é a nossa história e a nossa cultura, essa cultura tão rico e descendentes de reis e rainhas que somos. Fechou. Forte, forte. Ótimo. Eu sou Cris Keiser, pedagoga do Instituto Oportunidade Brasil. Tive a oportunidade de estar aqui hoje com Gilmara Coutinho e Yasmin Espírito Santo em diálogos permanentes. Diversidade sempre em pauta, falando sobre saúde mental. Eu espero que isso alcance a todos que necessitam e aqueles que não necessitam, para que eles possam disseminar cada vez mais essa ideia de cuidado, de cuidado, de cuidado e de cuidado. Uma boa tarde.